Olá, amigos! Estamos aqui para iniciar a nossa série de comentários quanto aos assuntos polêmicos. A cada semana traremos temas que incomodam a igreja cristã sob diversos pontos de vista. E nós vamos começar, logicamente, o nosso bate-papo com um tema muito relevante para a igreja cristã do nosso tempo. Falaremos sobre tatuagens. Nós vamos usar o livreto, lançado pela editora Gama e Prisma, chamado 10 coisas que você precisa saber sobre tatuagem. Serão 10 perguntas e 10 respostas objetivas sobre este assunto. Bom, ao final, depois de comentarmos sobre essas 10 perguntas e respostas, eu vou trazer um pouco da minha experiência pessoal sobre esse assunto. Lógico, eu peço a você que se inscreva no nosso canal, dê o seu like e compartilhe com as pessoas que você entende que aceitarão bem esse tema ou que poderão lançar aí uma boa discussão, um bom bate-papo, porque é um tema muito importante para as nossas igrejas. Vamos lá? 10 coisas que você precisa saber sobre tatuagens. A primeira pergunta, que consta no livro, e é uma pergunta muito comum, depois dos meus 15 anos pastoreando, sou muito questionado e perguntado sobre este tema, tatuagem. A primeira pergunta é: tatuagem é pecado? A resposta, então, está no livro. A ideia de pecado precisa ser entendida sobre muitos aspectos. O melhor a fazer é não tratar o assunto neste ambiente. Pecado. Seria melhor avaliar a situação como o que deve ser feito, avaliando-se as consequências dos atos praticados para quem os pratica e para quem está ao redor. A palavra pecado, por si só, traz o fantasma da proibição e precisa ser avaliada sobre diversos pontos que avançam e margeiam os conceitos pré-estabelecidos numa sociedade, desde um grupo familiar até principalmente num grupo religioso como os cristãos. Não se pode simplesmente, sobre este ou outro tema, condenar o pecado ou absorver como normal para os nossos dias. É preciso conhecer mais sobre o assunto, tatuagem, antes de fazer qualquer tipo de julgamento, o que não é intenção disso que estamos aqui tratando, deste vídeo, nem mesmo do livreto. Se trouxermos para um ambiente cultural, religioso, por exemplo, vamos ver que determinados comportamentos de certas nações orientais são escandalosos aos nossos olhos ocidentais e vice-versa. Sob alguns olhares, sem uma apuração coerente e correlata ao ambiente em que se vive, pode-se chamar de pecado aquilo que é modo de vida para outros. O que você pensaria de pessoas que não comem carne de boi ou de vaca por considerar esses animais como deuses? Ou mesmo comer com o prato ao chão e, se alguns ratos se aproximam, sequer poder enxotá-los, pois também são deuses, conforme seus conceitos. O que dizer de povos que comem cãezinhos, que cuidamos como animais de estimação, além de baratas, escorpiões e lacraias, as centopeias? Tais exemplos servem para nortearmos melhor a avaliação, procurando não apontar para essa direção, pecado. Contudo, buscando conhecimento mais aprofundado quanto ao que devemos
ou não devemos fazer, imitar ou simplesmente evitar. Não desejo trazer um parecer pessoal, se bem que não me esquivarei de fazê-lo. Porém, o mais importante seria analisar sobre os olhos éticos e morais, não se abstendo do cuidado que devemos ter quanto ao que se traduz como cultural e, na verdade, pode invadir o campo cultural. Bom, esta é a primeira pergunta e a sua resposta. A segunda pergunta é: o que a Bíblia fala sobre tatuagem? Ela dá a ideia de pecado? Resposta: para que esta pergunta seja respondida de forma clara e objetiva, sem trazer o peso de culpa, é preciso esclarecer que pecado, no contexto geral da Bíblia, é a transgressão da lei. Alguns definem o pecado como errar o alvo. Em ambos os casos, em ambos os conceitos, vemos que, para que seja pecado, deve antes haver uma lei ou uma ordem proibitiva, que vai delimitar o que pode ou não pode ser feito. Como a pergunta está no ambiente da Bíblia Sagrada, livro de instruções para todo cristão verdadeiro, não podemos afirmar que se trata de um pecado, pois a tatuagem que conhecemos hoje não se parece nada com o que faziam nos tempos de Cristo, cerca de 2000 anos atrás, ou mesmo os tempos de Abraão, cerca de 5000 anos atrás. Isto não significa que há permissividade para se fazer uma tatuagem pelo simples fato de a Bíblia não tratar do assunto diretamente, pois a Santa Palavra não traz sobre si esta obrigação. Seu papel principal é trazer-nos a salvação oferecida pelo Criador através do conhecimento que adquirimos ao lermos sobre o relacionamento de um povo escolhido, no caso os hebreus, com o Deus Criador. Posteriormente, numa compreensão mais inclusiva quanto aos demais povos. Além da Bíblia, todo cristão está debaixo de autoridades constituídas em nossa sociedade, a saber, os poderes constituídos na nação, civil ou militar, pai, mãe, mestres, sacerdotes e etc. Se participamos de uma sociedade, quer seja um grupo grande ou pequeno, devemos cumprir o estabelecido por estas lideranças. Do contrário, quebramos regras previamente estabelecidas. Isto pode não ser pecado, mas pode acarretar consequências desastrosas. A terceira pergunta é: há alguma referência na Bíblia sobre algum tipo de tatuagem, mesmo que diferente dos nossos dias? A resposta: sim, há textos antigos na Bíblia que se encontram em Levítico 19, 28. Por exemplo, pelos mortos não ferireis a vossa carne, nem fareis marca nenhuma sobre vós. Eu sou o Senhor. Também em Levítico 21, verso 5. Não farão calva na sua cabeça e não cortarão as extremidades da barba, nem ferirão a sua carne. Também em Deuteronômio 14, versículos 1 e 2. Filhos sois do Senhor, vosso Deus. Não vos darei golpes, nem sobre a testa fareis calva por causa de algum morto. Estes textos fazem referência à separação. Entenda isso. Separação que o Senhor determinava para o seu povo, no caso Israel. Não era uma proibição apenas
cultural, mas principalmente religiosa. Não podiam imitar os outros povos com os seus deuses estranhos e seus costumes pagãos. Percebemos pelos textos que não podiam tatuar-se, nem raspar a cabeça, nem cortarem-se, como outros povos faziam. Para nós, hoje, lendo essas proibições, podemos crer que serviam apenas para aquela época, pois, do contrário, não poderíamos, atualmente, cortar a barba ou o cabelo, como algumas seitas ainda defendem, pois tudo isso seria pecado. A noção de pecado volta à tona, pois Israel não podia ultrapassar os limites que o Senhor havia estabelecido. A marca que os hebreus podiam e deviam fazer desde os tempos antigos, novamente dentro da religiosidade judaica, seria o corte no prepúcio dos meninos, o que era chamado de circuncisão. Vejamos que não seria uma marca qualquer, mas uma marca determinada pelo próprio Deus, conforme acreditava. Observemos que se tratava de uma marca que não ficaria à mostra, ou seja, visível. Não servia para mostrar a todos. Depois, Jesus faz uma releitura da lei, dizendo que não adiantava a circuncisão da carne se não houvesse a circuncisão do coração. Esta marca, a do coração, seria vista por todos através dos seus atos. A quarta pergunta, então, é: há algum personagem da Bíblia que fez algum tipo de tatuagem? Não encontramos texto bíblico que diga que algum personagem tenha feito uma tatuagem dentre os do povo de Deus. Encontramos povos pagãos com suas dilacerações como autoflagelo em obrigações para com os seus deuses. A conduta de Israel diante de Deus oscilava muito, porém não encontramos nenhum desobediente às suas ordens nesse sentido. Um fato curioso é a forma que João usa para expressar-se sobre o fim dos tempos quanto à Igreja Santa e Imaculada, ou seja, sem manchas, sem marcas, sem pecado. Se encontra ou se encontrará com Jesus Cristo, essa igreja, para viverem a eternidade juntos. João diz que Jesus se apresentará, escute isso, tatuado. Isso mesmo, devidamente tatuado. Apocalipse 19:16 está escrito: tem no seu manto e na sua coxa, olha aí, um nome escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Devemos, entretanto, observar que essa tatuagem não está exposta, ou seja, lá está descrito que está na coxa, debaixo de suas vestes. O que estaria visível a todo olho seria a inscrição no seu manto, dando a ideia de uma roupa estampada. Esta tatuagem não foi feita por ele mesmo, foi feita pelo Pai. E não está relacionada com sentimentos, relação interpessoal ou gostos particulares. A ele foi conferido o título pelo próprio Deus. Os santos de Jesus, ou seja, todos que vencerem o pecado, também serão tatuados pelo próprio Senhor Jesus. Isso está escrito em Apocalipse, capítulo 3, versículo 12. Ao vencedor, reticências, gravarei também sobre ele o nome do meu Deus. Certamente vemos que a ideia de tatuagem serve para marcar a propriedade, dizer que aquele que foi marcado pertence a alguém.
Muito interessante isso. A quinta pergunta diz: podemos dizer com tudo isso que não devemos fazer tatuagem, pois assim estamos dizendo que pertencemos a outro alguém? A resposta é: não é coerente usar a expressão não podemos, e sim se devemos. O apóstolo Paulo trata isso de forma esplendorosa ao dizer, abre aspas, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Isso está escrito na primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, versículo 12. Quando observamos a ideia de pertencer àquele que nos marcou, vemos que isso se torna uma demonstração da realidade em que vivemos. Pessoas que se tatuam são, na verdade, pertencentes a alguém, como gado marcado. Elas pertencem a um sentimento aprisionador, a um momento crucial da sua história, ou mesmo a um desejo sonhador. Há pessoas que se tatuam para deixar a marca positiva de sua história. Atletas vitoriosos em suas disputas, por exemplo. Ou mesmo aqueles que se sentem derrotados quando homenageiam parentes e amigos que já morreram. Há também aqueles que simplesmente projetam um sonho e tatuam-se na intenção de eternizar o sonho, realizado ou não. Também encontramos pessoas que simplesmente são embalados pelo modismo cultural e enveredam por caminhos obscuros, desenhando em seus corpos símbolos que desconhecem. Perigo real. A sexta pergunta: que tipo de perigo alguém corre quando se tatua quanto à sua saúde? Apesar de todo, eis a resposta, apesar de todo o cuidado na higienização, vemos que o corpo, ao ser tatuado, fica exposto às bactérias existentes em toda parte, pois são feitas minúsculas incisões que receberão a tinta que dará forma artística àquelas perfurações. Os especialistas informam que os problemas podem ocorrer a longo prazo, pois não sabem ao certo como as tintas interagem com o organismo. Inúmeras consequências já foram registradas, como infecções bacterianas, reações alérgicas, úlceras localizadas nos desenhos, inflamações e etc. Os casos estudados mostraram que, quanto mais vivas as cores, maior risco à saúde, pois nestas estão concentradas grandes quantidades de titânio, alumínio, cobre, cobalto, chumbo e cádmio, entre os outros. Além disso, as nanopartículas de óxidos de alumínio e de titânio são usadas, por exemplo, para criar efeitos e brilho nas tatuagens. Ainda não existem estudos de como esses coquetéis atuam sobre a pele. A exposição do corpo é realmente muito perigosa. É muito sério o assunto. Sétima pergunta: há alguma relação da tatuagem com o câncer ou outras doenças por conta da química utilizada na tinta? Bom, esta resposta nós daremos na próxima semana. Temos ainda muito conteúdo para você acompanhar nesta nossa primeira reflexão sobre fazer ou não tatuagens. Lembre-se que nós estamos falando do livreto 10 coisas que você precisa saber sobre tatuagem. Livreto este lançado pela editora Gama e Prisma.
Então, na próxima semana, nós traremos 3 respostas importantes às 3 perguntas que faltam e, logicamente, um pouco da minha experiência pessoal. Até lá, aguardo por você. Estaremos juntos, se Deus quiser. Que o Senhor te abençoe rica e abundantemente. Até a próxima.